Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Aqui é Padre João Batista. Chegamos ao segundo domingo do tempo comum, este ano B da liturgia da nossa Igreja Católica. Neste domingo, nós proclamamos o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. Deixaram João, nos diz o Evangelho. João se achava lá de novo com 2 de seus discípulos. Ao ver que Jesus passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido significa mestre. Onde moras? Disse-lhes Jesus: Vinde e vede. Então eles foram e viram onde Jesus morava e permaneceram com ele aquele dia. Era a 10ª hora, aproximadamente. Uma coisa aqui: permaneceram com Jesus. O discípulo é aquele que permanece com Jesus. Aceitaram o testemunho de João Batista, mas vendo passar aquele que é maior, deixaram João e foram até Jesus. Querem saber onde moras, onde permaneces, onde vives. Queremos te acompanhar, queremos estar com você ou com o Senhor. E Jesus responde: Vinde e vede. Eles vão e permanecem com Jesus. Veja a alegoria da videira, João 15, de 1 a 22. Ali Jesus conta a alegoria da videira. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Como os ramos não podem viver separados do tronco da árvore, o discípulo também não pode, não vive, não existe discípulo separado de Jesus, que é o tronco, que é a videira, que é a árvore verdadeira, que é a videira verdadeira. E ali naquele mesmo texto Jesus diz: permanecei no meu amor. Como eu permaneço no Pai, vocês, discípulos, devem permanecer em mim, permanecer comigo e em mim, para que eu permaneça em vocês. E para que eu permaneça em vocês, guardem o meu mandamento. Guardem o mandamento do amor. E o meu mandamento é este: amai-vos como eu vos amei. Permanecei em mim. Permanecei em mim. O discípulo é aquele que permanece em Jesus e com Jesus. Veja que interessante. Estes 2 discípulos, um é nomeado André. O outro é anônimo. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João Batista e seguiram Jesus. O outro não é dito o nome. É aquele discípulo anônimo. É o modelo do discípulo que sempre permanece com Jesus. Esse discípulo não nomeado, que depois será identificado como discípulo amado, aparece na ceia. Lá no capítulo 13 do Evangelho de São João. Aparece na ceia. Diante daquela angústia de não saber quem é que vai trair Jesus, é ele quem pergunta quem é. Ele que estava com a cabeça reclinada sobre o peito de Jesus. No peito de Jesus. Literalmente no seio de Jesus. Permanecia com a cabeça, com a mente, com o coração voltado para o seio de Jesus. Assim como no prólogo do mesmo Evangelho de São João, é dito que Jesus é a palavra, que no princípio era a palavra. E a palavra era Deus, a palavra estava com Deus e a palavra estava voltada para Deus. Jesus, o verbo encarnado, voltado para Deus. E o discípulo fiel, aquele que permanece sempre com Jesus, tem a sua cabeça, o seu coração reclinado no seio de Jesus. E Jesus voltado para o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o discípulo permanece com Jesus. E ele que teve a coragem de perguntar: quem é que vai te trair? Ele é da intimidade de Jesus. É ele também, quando Jesus é preso e os outros discípulos todos debandaram, ele é quem entra
no palácio do sumo sacerdote quando Jesus está sendo interrogado. Ele permanece com Jesus. Na ceia, na hora da dureza de um interrogatório injusto, onde Jesus foi preso injustamente, vai ser condenado injustamente, ele está ali, fiel, ao lado do seu mestre. Na hora da cruz, na hora de Jesus, aos pés da cruz, do capítulo 19, quem é que está lá? Quem é que permanece aos pés da cruz? É o discípulo, o amado, o não nomeado, que a tradição depois quis identificar com João. E causa essa identificação, causa até certa polêmica, mas aqui nesse contexto não importa tanto. O importante é saber que esse discípulo não nomeado, o anônimo, é o modelo daquele que permanece com Jesus na cruz. Como o galho permanece na videira, assim ele permanece com Jesus aos pés da cruz. Não existe discípulo de Jesus sem a cruz também. Como não existe o Cristo sem a cruz, também não existe discípulo separado da cruz. Ele permanece fiel a Jesus, permanece fiel até o fim, até na cruz. É como um prego também pregado na parede com cimento. Quem é que arranca? Ah, mas isso arranca. Pode até arrancar, mas tem que quebrar. Quebra, mas fica ali grudado. Não se separa. O discípulo não se separa do seu mestre, nem na hora da cruz, nem da cruz, muito menos da cruz. E é ele também que participa da alegria da ressurreição. Veja no capítulo 20, na manhã da ressurreição, enquanto Pedro e Madalena ficam confusos, sem saber o que havia acontecido ali, o sepulcro vazio, aqueles panos todos dobrados, como alguém que levantou-se e saiu. Não parecia ter sido um roubo de cadáver, porque um ladrão não teria tempo de, ou não se preocuparia com isso, em dobrar os lençóis. Ele e dele, do discípulo amado, do discípulo anônimo, e somente dele é dito. Ele viu e acreditou. Ele viu o quê? Os sinais. Ele não viu Jesus ressuscitado. Ele viu os sinais e acreditou. E mais ainda, depois da ressurreição, no capítulo 21, naquele final do Evangelho, naquele acréscimo ao Evangelho de São João, quando Jesus está ali naquele diálogo final com Pedro, nos é dito o seguinte, vejamos o texto bíblico. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe, segue-me. Pedro, voltando-se, viu que o discípulo que Jesus amava, aquele que na ceia se reclinara sobre o seu seio e perguntara, Senhor, quem é que te vai entregar? Pedro, vendo-o, disse a Jesus, Senhor, e ele? Jesus lhe disse, se eu quero que permaneça até que eu venha, que te importa? Se eu quero que ele permaneça, até que eu venha, alusão à parousia, até que Jesus volte, o que te importa? O discípulo, ele é fiel, ele permanece fiel até a volta de Jesus. Olha, ele percorre com Jesus todo o mistério de Jesus, todo o mistério da sua pregação, o mistério da entrega de Jesus, da sua doação generosa, da sua morte na cruz, da sua ressurreição, e vive, permanece em Jesus, agarrado a Jesus, firme em Jesus, com Jesus, até a sua volta. E permanece então com Jesus para sempre. Está junto de Jesus para sempre, pela eternidade. É sempre fiel a Jesus. A outra figura de discípulo que, claro, é André. Esse é nomeado. André é sempre associado com Filipe. No versículo 41 é dito que André encontra primeiramente seu irmão Simão e diz, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele o conduziu a Jesus. André conduz Simão, que receberá o nome de Pedro, de Cefas ou Quefas, de pedra, conduz
a Jesus o seu irmão Pedro. É aquele que conduz, é o modelo do discípulo que conduz outro discípulo, outra pessoa para que se torne discípulo de Jesus. Ele que junto com Filipe, no capítulo 12, no versículo 21, 22, 23, naquele episódio dos gregos que queriam ver Jesus, é André quem diz a Jesus que haviam pessoas que queriam ver Jesus. Quer dizer, conduz aqueles gregos, cristãos oriundos do paganismo, ele conduz a Jesus. É aquele que conduz outras pessoas até Jesus. É também um auxiliar de Jesus. Veja, no episódio da multiplicação dos pães, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8, Jesus querendo alimentar aquela multidão, Filipe diz para Jesus assim: nem se a gente tivesse 100 denários, a gente conseguiria alimentar tanta gente. André diz para Jesus: tem um menino aqui, com alguns pães e alguns peixes. E Jesus manda que eles acomodem aquele povo e diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Veja, colaborou com Jesus, descobriu um menininho ali que estava com os 5 pães, com os pães e os peixes, para que Jesus fizesse a obra, o milagre e alimentasse aquele povo todo. Então, André é a figura do discípulo, claro, que além de um auxiliar de Jesus nas suas tarefas, nas suas obras, na sua pregação, é também aquele que conduz outras pessoas a Jesus, para que se tornem também discípulos de Jesus. E por fim aparece a figura de Pedro. Pedro é o drama do discípulo. É aquele que oscila entre infidelidade e fidelidade. Antes ou durante a paixão é aquele que nega, mas depois é aquele que confessa amizade, que confessa amor por 3 vezes. Depois de confessar esse amor, já não oscila mais, é fiel. E aí recebe de Jesus o chamamento: segue-me. Pedro é chamado para seguir Jesus só no fim do Evangelho. Segue-me. Esse imperativo, ou esse verbo seguir no imperativo, é usado 3 vezes no Evangelho de São João. Aqui, para Filipe, exatamente no versículo 43, João 1, versículo 43, Jesus encontrou com Filipe e lhe disse: segue-me. E para Pedro, 2 vezes lá no capítulo 21. Quanto a ti, segue-me. Agora, segue-me. 2 vezes. Depois que Pedro havia confessado seu amor. Já não oscilava mais. Veja que nesse episódio, então, nesses pequenos versículos deste fim de semana, aparecem 3 discípulos, ou 3 figuras de discípulos. O anônimo, aquele que permanece sempre com Jesus, é fiel sempre, permanece em Jesus. André, aquele que conduz outros a Jesus, que auxilia Jesus, que conduz outros a Jesus. E Pedro, que representa nós todos também, que às vezes oscilamos com as nossas infidelidades, mas também que confessa seu amor. Portanto, o convite da liturgia desse fim de semana é que sejamos discípulos de Jesus, permanecendo sempre em Jesus, sempre, sempre, nunca nos afastar de Jesus, nunca nos desgarrar de Jesus. O convite é feito a todos nós. E todos nós somos conduzidos a Jesus. E todos nós somos convidados por Jesus a segui-lo e permanecer sempre em seu amor. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um grande abraço. Se possível, se inscreva aqui no nosso canal para acompanhar essas nossas meditações do Evangelho proclamado aos domingos e também para ver outros vídeos a respeito da Sagrada Escritura. Fique na santa paz de Deus.